Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Toda segunda-feira a gente faz uma live. Temos utilizado o Zoom, mas a conexão às vezes cai, as pessoas, a maioria não consegue participar, tem problema na conexão, enfim. Então a gente eu resolvi gravar o que foi o tema de hoje para compartilhar com vocês que não puderam assistir e participar da live. Eu gosto de fazer a live porque tem interação, né? Então as pessoas compartilham as experiências mediante aquilo que a gente está falando, alguns desafios que elas tiveram, algumas dúvidas acerca do tema que a gente está falando. Então é bem legal. Se você puder participar na próxima, você vai ser muito bem-vindo. Então vamos lá. Uma coisa que eu inicio todas as nossas mentorias semanalmente é falando acerca do planejamento semanal e do relatório de atividades. Sem um planejamento, nada dá certo, nada. Se você for fazer uma viagem e não fizer um planejamento, ele não dá certo. Se você for construir alguma coisa, uma casa, não dá certo. Se você quiser emagrecer sem um planejamento, também não dá certo. Então, por que às vezes a gente acha que profissionalmente nós teremos êxito sem planejamento? É utopia. E nesse material aqui, o Decole, ele está disponível no portal do consultor, tá? Da doTERRA, doterra.com.br, portal do consultor. E ele tem até um tema aqui que ele fala: o sucesso está agendado. Porque, de fato, o sucesso está agendado. Sem agendamento, sem controle das nossas atividades, não há como ter sucesso. Então, se você hoje desenvolve o trabalho de doTERRA em paralelo com outra atividade, você precisa do planejamento semanal, porque você já vai ter a sua hora aqui do teu dia ocupado com a sua atividade, embora doTERRA seja compartilhamento de benefícios, né? Então, o tempo todo a gente está compartilhando, mas eu digo caso você pretenda fazer uma aula, né? Então você tem que ter aqui o controle dos seus horários. Como diz a Val, que está começando a usar o planejamento semanal agora, se planejar direitinho, dá até tempo de não fazer nada. Então é muito importante. Às vezes a gente fala que não dá tempo de estudar, de ler, de fazer uma atividade física, enfim, de qualquer coisa que seja importante para você. O planejamento semanal pode te ajudar. E no planejamento nós colocamos todas as atividades, de tudo, pessoal, profissional, família, né? Se você marcou de ir com a sua família no cinema, se tem aniversário de alguém, enfim, tudo você vai colocar aqui no teu planejamento. Esse planejamento ele tá em módulos, né? Tem 4 partes aqui. Tem com 3, manhã, tarde e noite. O que eu mais gosto de usar, ele tem os horários. Então ele começa às 6 da manhã e vai até às 11 da noite. E aí, hora por hora, a gente consegue coordenar o nosso tempo também, tá bom? E também otimizar, né? Porque eu particularmente amo falar. E falar dos olhos e de empreendedorismo para mim é sensacional. Eu amo fazer isso. Então, se deixar, eu falo horas a fio. Então, ter o planejamento semanal também é importante para a gente restringir o tempo que a gente vai dedicar a uma aula, a uma reunião, a uma atividade realmente ali que a gente está fazendo, né? Então, como eu falei, conversar é muito bom e às vezes a gente se perde no tempo conversando. O outro material que a gente utiliza muito é o relatório de atividades. É diferente do planejamento semanal. O relatório de atividades, vamos dizer que seja um relatório de produtividade. Você vai colocar aqui, o que a gente fala sobre os números, né? Se você quer ter um resultado profissional, menos de 30 exposições do teu negócio não vai te dar um resultado satisfatório. Então, essa folha aqui, ela tem exatamente 30, o número 30. Então, eu preciso, no mínimo, fazer 30 ações. Então, assim, falar sobre os olhos com 30 pessoas, compartilhar a experiência dos olhos com 30 pessoas. E aí, conforme eu vou fazendo isso, eu coloco a data, a luz aqui tá meio ruim, mas a data, o nome, se foi o plano ou venda. O que é plano ou venda? Se a pessoa tá me recebendo ali porque ela quer saber do negócio do Terra, como construir um negócio na doTERRA, ou se ela me recebeu por uma questão de saúde, ela quer um suporte à saúde dela. Ou se foi as duas coisas, né? A pessoa... Não tem como a gente falar de plano na doTERRA sem falar de óleos essenciais, porque o nosso negócio gira em torno do consumo e do compartilhamento dos óleos. Mas tem como eu só falar dos óleos sem falar de negócio. Então, dessa forma eu consigo classificar qual foi o meu trabalho. E aqui na observação,
um acompanhamento. Então, por exemplo, um acompanhamento que eu posso compartilhar com vocês. Semana passada eu vendi um óleo. E aí essa pessoa que comprou o óleo, ela falou, por volta do dia 20 eu tenho interesse de comprar o kit, porque os óleos têm me feito muito bem e eu quero trazer para a cidade que eu moro. Então, aqui eu coloco, né, foi uma venda, vendi um óleo, e aí no dia tal eu tenho que retornar o contato com ela porque ela quer adquirir um kit. Então, dessa forma, eu não fico confiando na minha memória, né? Eu tenho tudo aqui no relatório e aí eu vou consultando esse relatório aqui para saber se tem algum contato para eu retomar, alguém para eu falar, tá bom? Então, o relatório de atividades é extremamente importante. Um outro tema que a gente compartilhou hoje foi a respeito do controle financeiro. Muitas pessoas acabam se perdendo, né, porque faz a compra dos óleos no cartão de crédito e vai vendendo, vai usando, vai recebendo e vai gastando. E depois chega no dia de pagar o cartão, não tem dinheiro. Então é muito importante você separar o dinheiro dos óleos do seu dinheiro. Uma coisa que eu também procuro não fazer é usar o lucro. Eu evito usar o lucro dos óleos. Por quê? Porque eu gosto de comprar óleo para mim. Então, eu acabo não usando o lucro da venda para poder comprar óleo para mim, óleo para compartilhar, enfim. Então, eu acabo não usando o lucro da venda. Mas se não é esse o seu caso, não tem problema. Você pode fazer assim, ó, separar aqui lucro e custo. Pegar 2 envelopes, 2 saquinhos, enfim. 2 contas bancárias, uma conta poupança, uma conta Nubank, Inter. O que você precisa é separar o lucro do custo. Você não pode, em hipótese nenhuma, gastar o custo do teu negócio, de jeito nenhum. Você vai matar o teu negócio e ainda vai fazer uma bela de uma dívida no cartão de crédito. E não é isso que a gente quer. Com doTERRA, o que nós desejamos é saúde física, emocional e financeira. E sem controle financeiro não tem como ter saúde financeira e nem emocional, né? Porque a gente acaba ficando... Vai precisar de muita elevation para poder se levantar das dívidas. Então, faça isso. Tenha o controle separadinho do dinheiro do custo, o dinheiro do lucro, o que é a tua fatura de produto. Se você tiver a possibilidade de deixar um cartão de crédito só para comprar produto, é bom. Se você não tiver, não tem problema, separa o dinheiro direitinho. Se você tem conta no Itaú, você pode transferir o custo do óleo que entrou lá no banco para sua conta poupança do Itaú e aí o dinheiro já fica guardado. Se não, você pode fazer como eu abrir uma conta no Nubank e aí, para eu não ficar pagando TED, tarifa, né? Eu odeio pagar tarifa e também a gente perde dinheiro. Você pode emitir um boleto na sua conta do Nubank, o Inter deve ter isso também, como se você fosse fazer um depósito na Nubank, e aí você, tipo, eu vou lá no Itaú e pago no caixa eletrônico o boleto correspondente ao dinheiro dos óleos que estava lá na minha conta pessoal, entendeu? Então, dessa maneira, a gente consegue dividir. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu te esclareço como que dá para fazer essa separação financeira certinha, tá? Isso é muito importante, porque você começa a enxergar. Eu enxergo, né, que eu tenho estoque de óleo, tenho pronta entrega, também tenho dinheiro para pagar a fatura do cartão. Então, assim, eu consigo enxergar. E se eventualmente eu quero usar ali 30, 40, 50 reais, ou eu preciso pagar um trem, um Uber, enfim, qualquer coisa, eu tenho dinheiro ali da doTERRA mesmo, do custo, do giro do produto, para custear essa passagem, esse transporte, enfim, essa despesa que eu preciso ter, tá? Folheto que eu mando fazer, banner, tudo, absolutamente tudo, eu pago com o dinheiro dos óleos, tá? Então é muito legal vocês aplicarem isso, porque é algo que eu faço há anos dos meus negócios e graças a Deus tem funcionado. Uma outra coisa a respeito de envio. Eu envio alguns óleos para alguns outros estados e aí eu quero compartilhar com você uma plataforma que eu estou usando. Se você precisa enviar aqui em São Paulo mesmo, é muito grande. Então, por exemplo, Zona Sul, Zona Norte, eu estou no ABC. Não tem a menor chance de eu ir fazer uma entrega nessas regiões. E às vezes um contato pelo WhatsApp, pelo Face, pode gerar uma venda lá. E aí, por essa plataforma, ela chama melhorenvio.com.br e você pode fazer um contrato, que não tem nada demais o contrato, não vincula nada, não te obriga a nada.
E aí você paga o preço de contrato com o correio. E o preço de contrato com o correio é muito mais barato. Por exemplo, eu vou mandar um Sedex para o litoral. Eu vou pagar R$ 10. Se eu fosse fazer pelo Sedex normal, ia dar uns R$ 22, R$ 23 mais ou menos. E como eu cobro o frete do cliente, quanto menor o valor do frete que eu cobrar, melhor, porque as pessoas já não gostam de pagar frete. Se eu ainda cobrar caro, fica mais complicado. Então, essa plataforma do Melhor Envio é uma excelente opção para você que precisa fazer envios para outras cidades, ou como eu falei, até eu que estou aqui em São Paulo, para enviar dentro de São Paulo mesmo. Vale super a pena. E para regiões mais distantes, que nem eu mandei hoje um pack para Feira de Santana. O pack ficou R$ 30. Se fosse pelo correio normal, ia dar uns 45. Então, tá uma dica que eu tenho utilizado e gosto bastante, tá bom? Tá valendo a pena. Você pode pagar com cartão de crédito, com boleto, como você quiser. É pré-pago também, você pode colocar um saldo lá e ir abatendo o saldo. A outra coisa é o evento que a gente vai ter agora, dia 28, na terça-feira próxima. Vai ser na Bela Vista, com o Matt Hall. O Matt, ele é um exemplo, assim, pra gente, né? Porque ele tem 7 anos de doTERRA. Se eu não me engano, ele levou 3 ou 4 anos para atingir o Diamond. Então, é uma pessoa que foi muito perseverante e tem permanecido com perseverança na doTERRA. E depois de alguns anos, né? Se não me engano, foram 5 ou 6 anos, ele abriu o mercado aqui no Brasil e aí conheceu o Fabiano Montarroios, que é a nossa linha ascendente, e pá, teve uma explosão o negócio dele. E ele tem muita coisa para compartilhar com a gente, vai nos ensinar bastante nesse evento. E vai ser às 7 da noite, na Bela Vista. Os ingressos é um valor simbólico de R$ 15, apenas para custear realmente o espaço, tá? Então, realmente vale a pena você estar lá. O Matt não deve fazer outro evento aqui no Brasil esse ano, é uma agenda muito cheia. Então, vale super a pena você se esforçar. E graças a Deus, assim, a gente não tem aquela coisa de ter que ir em evento toda semana, nem todo mês, né? Então, quando tem evento, é importante a gente participar. Imagina que você trabalha numa empresa e aí tem reunião da sua empresa e você não participa. Você fica por fora do que está acontecendo. Então, é muito importante você participar desse evento dia 28, tá bom? Uma outra coisa que eu quero compartilhar também é uma situação que a gente estava falando a respeito de duas coisas. A primeira é como que a gente lida com a entrega e a segunda é qual óleo que a gente oferece. Quando a pessoa pergunta do óleo, o Mário, né, ele compartilhou isso com a gente, que ele oferece a embalagem de 15 ml. Primeiro porque o custo-benefício fica melhor, porque a gota fica mais barata. E também tem outras vantagens. Por exemplo, se a pessoa achar o de 15 ml um preço fora do orçamento dela, você pode falar do de 5. Se a gente já fala direto do de 5, acaba não tendo um outro valor menor para a gente mostrar. Também a opção dela se cadastrar como cliente preferencial é com 100 pontos, né? O ideal. E com os olhos maiores, fica muito mais perto dela se cadastrar como um cliente preferencial, adquirindo os olhos maiores. Então, os olhos maiores, eles têm uma duração maior, enfim. Se a gente estiver falando de venda, ele também dá um lucro maior. Então, é muito interessante a gente oferecer as embalagens de 15 ml. E a respeito da entrega, as pessoas perguntaram, né? Quando eu vou entregar, eu tenho que cobrar a entrega, como que eu faço? E aí o Mário compartilhou a opção dele, né? Então ele falou a respeito de que ele fala para a pessoa como você quer fazer com a entrega, e aí a pessoa já entende que a entrega não está embutida no valor. E aí ele pode dizer, você quer retirar aqui? Quer que eu mando pro motoboy? Quer que eu mando pelo correio? Como que você quer fazer com a entrega? E aí, a maioria das pessoas hoje dá muito valor pro tempo, então ela vai pensar, puxa, eu vou gastar meio dia para ir lá buscar o óleo e tal, então é melhor eu pagar ou o motoboy ou o correio, enfim. E aí, dessa maneira, você otimiza o seu tempo e o dela também, e não fica a seu cargo o frete. Eu costumo falar sempre para as pessoas, o nosso lucro na doTERRA, ele não é alto, então fica difícil da gente custear frete, transporte, isso tudo, porque o objetivo realmente nosso é compartilhar o óleo com a pessoa, mostrar para ela o poder da aromaterapia, o diferencial de óleos CPTG, óleos que podem ser ingeridos,
E a partir desse contato que ela tem com o óleo, a gente mostrar para ela a opção dela fazer um cadastro e consumir mais barato direto da doTERRA. Então eu deixo isso sempre claro, porque o nosso objetivo não é ser vendedor de óleo para o resto da vida. A gente vai vender óleo para o resto da vida? Vai, porque a gente vai compartilhar e as pessoas vão querer experimentar. Mas não é esse o nosso trabalho. O nosso trabalho realmente é mostrar para a pessoa que existe aromaterapia, que o óleo pode ser muito benéfico para a vida dela e da família dela, e que ela gostando e tendo uma compra recorrente, vale mais a pena ela fazer um cadastro e comprar direto da doTERRA. E se ela comprar com o kit, vale mais a pena ainda, porque o desconto fica muito grande e ela não paga adesão, tá? Então a gente não pode perder a visão do negócio. O negócio é expandir a marca e compartilhar a oportunidade dela comprar direto. Um outro tema que a gente falou foi a respeito de sinergia. O pessoal falando, como que eu cobro se eu misturar os óleos e vender para a pessoa? Isso é algo muito sério, a gente não deve levar isso na esportiva, né? Fazer a sinergia de óleos é um estudo científico, então a gente precisa saber qual óleo vai colocar na ordem, isso influencia, qual a proporção. Uma gota do nosso óleo essencial é o equivalente a 28 xícaras de chá, então não dá pra gente achar que 2 gotas é pouco. Eu vou colocar 3, né? Uma coisa que eu fiz esses dias foi o repelente. Eu não tô com ele aqui. Mas na receita, a orientação é: primeiro mistura o álcool de cereais com o óleo essencial e depois coloca a água. Então, se a gente não tiver essa informação e fizer fora dessa ordem, muda completamente o resultado do produto que a gente está fazendo. Então, eu sempre sugiro: procura uma sinergia que já tem na doTERRA, um mix que já tem pronto na doTERRA para atender a necessidade daquele cliente, ou vende para ele os óleos individualmente, passa para ele a proporção de mistura que é para fazer e ele faz. Porque se nós quisermos vender isso, a gente precisa de conhecimento técnico, a gente precisa de um ambiente livre de contaminação, de bactérias, porque não pode ficar mexendo com os óleos assim em qualquer ambiente, a proporção, a data de validade. Então a gente pode ter uma série de problemas com a vigilância sanitária, problemas de composição errada, pode dar uma alergia. Então, assim, o nosso objetivo, gente, a gente não pode perder de vista, não é vender óleo. A doTERRA, inclusive, semana passada a gente falou, a doTERRA vai ter uma opção diferente para quem quer vender os óleos. Mas aí a pessoa vai ter que ser CNPJ, vai ter um monte de regra para ela ser vendedor. O nosso trabalho com a doTERRA é a venda direta. Então, a doTERRA ela tem que vender dela direto para o cliente final. Então, nós como consultores, nós somos o cliente final. E o que nós precisamos fazer é levar outros clientes finais direto para a doTERRA, que é cadastrar a pessoa como cliente preferencial ou consultor de bem-estar para ela consumir os óleos pelo mesmo preço que a gente consome, tá? Então, não perde isso de vista, porque é dessa forma que a gente vai construir renda residual. Porque imagina que quando você coloca alguém para comprar direto da doTERRA, o seu tempo de visitar aquela pessoa tá, entre aspas, liberado, você vai continuar dando atendimento para ela, mas é diferente, né? Você pode abrir um outro cliente, ela pode conhecer pessoas que você não conhece, ela compartilhar o óleo com essas pessoas. Então são muitas vantagens em colocar a pessoa direto dela, isso sem falar na renda residual através do bônus Unilevel que a gente recebe um pouquinho todo mês para o resto da vida, tá? E uma outra coisa que eu ia dizer era a entrega e então, a respeito da entrega. E aí, quando você fala pra pessoa assim, aí é o que eu faço, né? Eu falei o que o Mário faz e aí o que eu faço. Dependendo da situação, eu cobro frete, se for algo muito longe, muito ruim, assim, de me locomover. Dependendo, eu quero ir até a pessoa, porque eu quero... Às vezes eu fiz um contato pelo WhatsApp, fiz uma venda pelo WhatsApp, eu sei que se eu for pessoalmente entregar, ela vai ter outras necessidades, eu vou vender mais óleos, ou eu posso até cadastrá-la. Então, nessas situações, eu gosto de ir até a pessoa e eu não cobro por isso. Eu gosto também de fazer um itinerário, então eu já faço agendamentos na mesma região para que eu vá encaixando um no outro e com isso a minha despesa de combustível também já fica fracionada, então não pesa e eu já sei que eu vou vender em todos as situações ali que eu vou
e eu tenho contato visual com o cliente, eu consigo saber se ele tem alguma outra necessidade, enfim. Eu, particularmente, gosto de ir até a pessoa para poder promover esse contato, né? E muitas vezes ali mudar a venda, melhorar até, e até muitas vezes converter em um cadastro. Então, eu não cobro. Agora, eu também pergunto para a pessoa, por exemplo, aqui no centro de Santo André eu tenho um ponto de encontro. Então, quando a pessoa quer comprar um óleo, eu falo, olha, você pode retirar comigo em tal local, ou eu mando pelo motoboy. Então, eu também dou essa opção. Ela pode pagar R$ 20 no motoboy, ela pode pagar o correio, ela pode vir encontrar comigo aqui no centro de Santo André, ou em algumas situações extremas, eu posso ir até ela. Então, é importante a gente ter todas as opções e saber qual que é a mais conveniente para aquele cliente especificamente, tá bom? E uma outra coisa é a respeito das metas. A gente não vai a lugar nenhum sem meta. Então, como a gente falou no começo, até para dieta tem que ter uma meta, né? Então, não é diferente. O nosso negócio é um negócio de compartilhar benefícios, é algo muito bom de fazer. As pessoas estão buscando essa possibilidade. Até abrindo aqui um parênteses, semana retrasada eu vendi um óleo pelo WhatsApp para uma manicure minha. E aí fui entregar, cheguei lá, tinha 2 clientes no salão, e aí eu fiz uma aula ali no salão, expliquei um pouco sobre os óleos, acabei vendendo, acho que foram 6 óleos ali, já de uma vez, já recebi, tudo tranquilo. E aí deixei alguns folhetos, que eu não sei se eu vou ter o folheto aqui, mas eu deixei alguns folhetos que eu mandei fazer da doTERRA para... deixa eu ver se tá aqui. Não, não tá. E aí eu mandei fazer alguns folhetos e eu deixei lá no salão. E aí uma moça me chamou, falou que tinha pego meu telefone lá no salão, e ela veio até mim, que no dia eu tava sem carro, minha filha tá de férias e a gente não pode parar, né? Então ela veio até a minha casa na sexta-feira e ela falou, eu estava buscando sobre óleos essenciais, eu nunca usei, mas já ouvi falar. E aí eu tava buscando e vi que doTERRA é bom. Aí eu cheguei lá na manicure, vi o seu folheto e tô aqui. E aí a gente acabou cadastrando ela comprou já o kit, já começou o trabalho. Ela cadastrou sexta-feira, já levou o kit dela, que eu trabalho com kit à pronta entrega, que é uma outra coisa que depois a gente pode falar sobre isso. E aí ela já tá compartilhando e hoje ela já tem pedido. Então, o fato da gente compartilhar, da gente fazer as pessoas saberem que nós estamos proporcionando esse bem-estar com doTERRA é muito importante para o nosso negócio. E para a vida das pessoas, principalmente, né? E então, a gente acabou tendo esse fechamento semana passada. E aí, voltando nas metas, a gente precisa definir o quanto de vidas você quer impactar. Ai, Adriana, eu não estou